Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita, concluindo mais essa semana, mês de dezembro de 1858. Nós já estamos no final desse ano, né? Dessa edição de 58. Nós vamos estudar então os artigos Conversas Familiares de Além-Túmulo, falando sobre a Viúva de Malabar, e também a Bela Cordoeira. Depois, na seção de variedades, a monomania. Depois, uma questão de prioridade em relação ao Espiritismo. E, finalmente, aos leitores da Revista Espírita, a conclusão do ano de 1858. Então, esses são os artigos, né, que nós vamos estudar hoje. Não sei se a gente vai conseguir chegar até esse final, né, dependendo aqui do conteúdo e da forma como nós desenvolvemos as nossas reflexões. Então, vamos dar início a ela. Bom dia, André. Então, nessa sessão, mais uma vez, né, sempre é importante reforçar, Kardec foi trazendo para nós algumas sessões, né, dentro da Revista Espírita para ajudar aqui no nosso trabalho, né, para fazer uma divisão do conteúdo, né? Por exemplo, em Conversas Familiares de Além-Túmulo, eram então entrevistas que Kardec realizava com os espíritos, né? Tinha também a seção de problemas morais, que eram situações que ele encontrava em recortes de jornais, em jornais, né, em periódicos da época, e aí então ele trazia para reflexões à luz da doutrina espírita. Tínhamos também aqui deixa eu ver aqui, a seção de variedades, né, como nós vimos que eram temas gerais. Então, esses três em gerais, né, problemas morais, conversas familiares de além-túmulo e também variedades. Né. Então, sempre encontraremos nas edições da revista essas sessões com conteúdos sempre interessantes. Né. Deixa eu ver mais aqui que nós temos. Comunicação espírita também é uma outra sessão. O que mais que nós temos aqui? Estou olhando no índice. Esses são os gerais, né? Aqueles mais presentes, né? Depois ele vai começar a trazer para nós também a parte da ata da Revista Espírita, das reuniões da Revista Espírita, né? Que são os boletins da Sociedade Parisiense. Ele começa no mês de julho de 1859, né, sempre trazendo conteúdo interessante. Né? Enfim, então essas são as sessões da revista. Então, Conversas Familiares de Além-Túmulo, uma Viúva de Malabar. Vamos lá. Desejávamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, obrigadas a se queimarem sobre os corpos dos maridos. Não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que o faria de bom grado dentro de algum tempo. Na sessão da Sociedade do dia 2 de novembro de 1858, o Sr. Adrien, médium vidente, avistou uma disposta a falar e da qual nos deu a seguinte descrição. Esse fato, né, de mulheres que cometiam um suicídio, vamos dizer assim. Vamos do início. Né? Na Índia, ano passado, os casamentos eram casamentos arranjados, portanto, era ali uma sociedade patriarcal, uma sociedade que impunha às mulheres muitas restrições, e se num desses casamentos o marido desencarnasse, a mulher então tradicionalmente se lançava a essa pira, né, onde se queimava ali na fogueira onde se queimava o corpo do marido, né, que também era uma tradição do passado, fazer essa incineração do corpo. A mulher então se lançava para poder morrer junto com o marido. E não muito distante daquela época, existem algumas regiões da Índia, aquela questão das castas e tudo mais, e também algumas casas que abrigam mulheres viúvas. Tem até um filme que foi lançado recentemente, contando um pouco essa história, de um casamento arranjado de um homem de 40 e poucos anos com uma garota de 12, 13 anos de idade. E aí então ele faleceu e essa garota foi para a casa de viúvas. E lá ela encontrava, né, mulheres idosas que ficavam restritas porque elas não podiam casar de novo.
E como elas não podiam voltar para casa, porque a família já não aceitava mais, e a família do marido não as acolhia, então elas ficavam nessa casa para viúvas, né? E essa garota então ficou lá e aprontou todas, né? Porque era uma criança cheia de energia, cheia de vigor, então tocou o terror ali dentro, né? Então conta um pouco dessa história. E Kardec, inclusive, a respeito desse assunto, na Revista Espírita, lá no Livro dos Espíritos, ele fala sobre esse tema, perguntando como pode ser considerado esse caso em que mulheres, então, cometem esse ato, né, de suicídio, entre aspas, forçadas por uma tradição, para poder, então, acompanhar o marido após a morte, né? Aqui, então, trouxe uma descrição, então, do Sr. Adrien, que era esse médium vidente, né? Nós vamos depois ter mais material sobre ele, né? Em outros artigos. Olhos negros e grandes, escleróticas, levemente amareladas. Rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarelo açafrão, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande e levemente achatado, boca grande e sensual, belos dentes, grandes e bem dispostos, cabelos lisos, abundantes, negros e engordurados, corpo obeso e rechonchudo, envolvido em fino tecido de seda, deixando à mostra a metade do peito, pulseiras nos braços e pernas. Importante essa descrição, né, porque a gente vai trazendo ali a imagem que os espíritos mantêm no plano espiritual. Então depois Kardec começa perguntando, né, feita a evocação, o espírito então se apresentando através da mediunidade, ali do médium, né, do intermediário do grupo. E aí começa então aqui a pergunta. Lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo de vosso marido? Ela fez um sinal dando a entender que não se lembrava. São Luís responde que foi há cerca de 100 anos. Lembrando também que quando nós estudamos no ciclo de estudos anteriores, né, que nós estudamos o Livro dos Espíritos, que nós estudamos o Livro dos Espíritos, eu fiz uma pesquisa e existem algumas regiões ainda daquelas bem interioranas, né, muito parecido com o Brasil, embora o Brasil não force um tipo de tradição como esse, mas bem no interiorzão assim, da Índia, algumas comunidades ainda pregam esse tipo de prática. Então é algo que não foi ainda completamente abolido daquela sociedade. Então há cerca de 100 anos. Né? Então nesse caso, Kardec em 1858, depois então 1758, falamos do século XVIII aqui. Lembrais o nome que tinhas? Fátima. Que religião professáveis? A maometana, ou seja, ela era então muçulmana, né? Mas o maometanismo não reprime tais sacrifícios? Nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma. Tive que me conformar com os costumes do país onde morava. As mulheres não se pertencem. Olha só então a submissão das mulheres naquela sociedade, né? E ainda hoje encontramos muitas sociedades em que as mulheres são submissas, né? Principalmente as muçulmanas, né? Basta ver o comportamento que elas têm, as penas que elas sofrem dependendo do tipo de infração, a vestimenta que elas têm, os hábitos, né, familiares da sociedade, né, mulheres que têm que ficar em casa, restritas, casamentos arranjados em que a mulher é sempre submissa também a essa escolha, né? Então, atualmente nós encontramos sociedades que não têm esse tipo de comportamento. Que idade tinhais quando morrestes? Creio que 20 anos aproximadamente. Uma observação aqui de Kardec. O Sr. Adrien observou que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais depressa. O sacrifício, né? Vosso sacrifício foi voluntário? Preferia ter me casado com outro. Refleti bem e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu. Então,
obedecer à lei. Que sentimento poderia ter ditado essa lei? Ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imaginam agradar a divindade, que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Vosso marido ficou satisfeito com o sacrifício? Jamais procurei revê-lo. Há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Poucas, 1 em 100.000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. O que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam, senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Tenho muitas encarnações a sofrer a fim de me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas para me elevar, sobretudo por faltas que não cometi. Depois isso não me agradou. Aliás, eu nunca procurei saber. Proporcionar-me-eis grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! Pedis que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces poderiam vos ser agradáveis? Não há senão um Deus para todos os homens. Observação de Kardec. Bom dia, ajuda. Em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Disse que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse que lhe testemunhamos, porque nos seguiu várias vezes em outras reuniões e até mesmo na rua. Né? Então está aí esse relato tão interessante, né, de nós estudarmos e vermos, né, comportamentos, por exemplo, em sociedade, que é esse caso da mulher se sacrificar por causa do casamento, a impossibilidade de uma viúva se casar novamente. Nós temos também a poligamia, a poliandria, a poligamia, no caso, um homem se casando com várias mulheres, e a poliandria, né, uma mulher se casando com vários homens. E geralmente isso acontece dentro de uma mesma família. Nós temos algumas comunidades na Ásia, em países ainda muito tradicionais, que mantêm essa tradição. Né? Então, temos ali vários comportamentos que vão se transformando, né, em algumas dessas sociedades, atrasadas ainda, né, mas mantém-se, mas vão se transformando. Muito bem, esse aqui foi o nosso primeiro artigo, então nós voltaremos a ele, né, quando chegarmos no Livro dos Espíritos, falarmos dentro desse capítulo das leis morais, quando Kardec vai comentar sobre algumas das leis ali que tratam dessa questão. A Bela Cordoeira, é aqui um outro artigo também, mais uma comunicação das comunicações familiares de além-túmulo, né, na mesma sessão aqui também. Notícia. Então Kardec separa aqui a notícia. Louise Charlie, chamada Labé, cognominada a Bela Cordoeira, nasceu em Lyon durante o reinado de Francisco I. Ela era de uma beleza perfeita e recebeu uma educação muito cuidadosa. Sabia grego e latim, falava espanhol e italiano com perfeição. E, nessas línguas, fazia poesias que não seriam desaprovadas pelos escritores nacionais. Treinada em todos os exercícios corporais, conhecia a equitação, a ginástica e o manejo de armas. Dotada de um caráter muito energético, ela se distinguiu ao lado do seu pai entre os mais valentes combatentes do cerco de Perpignan em 1542, travestida como Capitão Louis. Havendo o cerco fracassado, renunciou à carreira das armas e retornou a Lyon com seu pai. Casou-se com um rico fabricante de cordas chamado Enemon Perrin, e logo só seria conhecida como
a Bela Cordoeira, nome que permaneceu na rua em que morava e no local em que ficavam as oficinas do marido. Instituiu em sua casa reuniões literárias a que eram convidados os espíritos mais esclarecidos da província. Tem-se dela uma coletânea de poesias. Sua reputação de beleza e de mulher de espírito, atraindo à sua casa os homens mais qualificados, excitou o ciúme das senhoras leonesas que procuravam vingar-se pela calúnia. Sua conduta, porém, sempre foi irrepreensível. Evocada na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 26 de outubro de 1858, foi-nos dito que ela ainda não podia vir, por motivos que não nos foram explicados. No dia 9 de novembro, atendeu ao nosso apelo, e eis a descrição que dela fez o Sr. Adrien, nosso médium vidente. Aqui é interessante, nessas duas mensagens, Kardec acrescentou um elemento a mais nesse trabalho, que era exatamente a visão, a vidência do Sr. Adrien, trazendo uma descrição física do espírito. Então, não são comuns esse acréscimo nos trabalhos mediúnicos, salvo ali por um ou outro grupo que tem um atendimento mais objetivo, para espíritos sofredores, por exemplo. Mas no caso de um espírito familiar que vem trazer uma comunicação comum, eles acabam não utilizando esse recurso. Eu tive o privilégio, quando minha prima trabalhava com desenvolvimento mediúnico, ela era um dos médiuns de desenvolvimento mediúnico, e além da psicografia, ela também tinha a faculdade da vidência. Então, ela sabia dos nossos estudos, daquelas psicografias que eu trago para vocês, então eu sempre pedia para ela, olha, junto com a psicografia, traz para mim também a descrição dos espíritos. Então ela separava a psicografia, depois trazia ali uma informação extra, descrevendo o espírito, e é sempre muito interessante a gente ter esse acréscimo, porque nós olhamos para o espírito e analisar a aparência que ele mantém no mundo espiritual, somada à sua descrição, nós temos assim uma visão muito mais ampla da realidade que o espírito vem vivendo. E que dessas descrições, obviamente, como foi o caso que nós vimos da jovem anterior, da viúva de Malabar. E também veremos agora, da Bela Cordoeira, são descrições de espíritos com uma aparência normal. Fala-se dos cabelos, dos olhos, roupas e adereços, mas quando nós tratamos, por exemplo, no caso de obsessores, no caso de espíritos sofredores, são descrições muito mais dramáticas. Mas ainda assim servem para nós de uma forma muito valiosa como instrução para o nosso aprendizado, para vermos a realidade que o espírito vem vivendo no plano espiritual. Então o Sr. Adrien traz para nós aqui a seguinte descrição. Cabeça oval, tez pálido mate, olhos negros, belos e notáveis, sobrancelhas arqueadas, fronte desenvolvida e inteligente, nariz grego, fino, boca média, lábios refletindo a bondade de espírito, dentes muito belos, pequenos, bem dispostos, cabelos negros de azeviche, ligeiramente crespos, belo porte da cabeça, talhe grande e elegante, roupas confeccionadas em tecidos brancos. Isso é importante, quando nós estudamos lá no Livro dos Médiuns sobre o laboratório do mundo invisível, o modo como os espíritos utilizam os fluidos para materializarem esses elementos extras de vestuário, de adereços, objetos em geral. Então isso serve para nós como inclusive subsídio quando nós estudamos, por exemplo, sobre moradas no mundo espiritual. Se o espírito é capaz de utilizar uma roupa confeccionada com tecidos brancos, por que não uma casa com paredes brancas? Por que não mesa com cadeiras brancas? Ou por que uma colônia com prédios brancos? É apenas uma questão de proporção. Se ele é capaz de fazer algo pequeno, dado o seu grau evolutivo, imaginemos os espíritos de escola com grande capacidade de criação, o que eles podem fazer com a manipulação desses fluidos. Então isso aqui acaba sendo para nós um elemento a mais para ajudar nos nossos estudos a respeito dessas construções no plano espiritual. Kardec traz aqui uma observação.
Então tem cada lugar, né, a gente vê até mesmo na Revista Espírita, né, Dudu, aquelas descrições do planeta Marte, do planeta Júpiter, né? Então fala daquelas construções com aqueles formatos tão interessantes, né? Então cada lugar tem ali uma aparência, né? Colônia São Luís, né? Legal. Uma observação de Kardec. Sem dúvida, nada prova que essa descrição, tanto quanto a precedente, não passem de produto da imaginação do médium, considerando-se que não temos controle. Mas quando ele o faz assim, com detalhes tão precisos, de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes ou amigos, não podemos duvidar da sua realidade. Daí podemos concluir: desde que vê a uns com uma verdade incontestável, poderá ver os outros. Outra circunstância que deve ser levada em consideração é que sempre vê o mesmo espírito sobre a mesma forma, e ainda que se passassem diversos meses de intervalo, a descrição não sofreria qualquer alteração. Seria preciso nele supor uma memória fenomenal para imaginarmos que se lembrasse dos mínimos detalhes de todos os espíritos cuja descrição tenha feito e que se contam às centenas. Então, quando Kardec traz para nós essa observação a respeito da possibilidade de uma fraude por parte do médium ao descrever um espírito, porque ele pode descrever qualquer coisa, e como Kardec coloca, não se tem controle sobre isso, porque ele é o único que está vendo. Então ele traz uma descrição, a questão é, devemos acreditar ou não acreditar? Então o que Kardec faz? Começa a pegar o resultado de suas observações. Primeiro o que ele descreve de pessoas, de espíritos que ele não conhece, mas que familiares e amigos conhecem e confirmam tal descrição. Outras que espíritos que vão aparecendo com frequência, ele traz sempre a mesma descrição, sem qualquer tipo de desvio, né, dos elementos que compõem aquele espírito, a aparência daquele espírito. E aí então, como Kardec coloca, né, ele só pode ter uma imaginação privilegiada de sempre descrever o mesmo espírito da mesma forma, mesmo meses depois. Então, nesse caso, como isso é algo muito raro, e o médium é de confiança, e outras vezes foram confirmadas as presenças desses espíritos com essas características, e aí então acabam validando a descrição que esse médium traz. Então, porque isso é uma possibilidade de fraude. Um médium dizer que está vendo um espírito com tal característica, mas aí então, numa primeira descrição, só se pode mesmo avaliar o caráter do médium como pessoa no dia a dia. Mas depois, com o passar do tempo, né, com o resultado do seu trabalho, aí então podemos confirmar aquilo que ele descreve, muito além de uma simples crença, mas confirmando pelas próprias observações. Continuando aqui para nós, né? Então é feita a evocação, né? Escritor, bom dia. Feita a evocação, ela responde: estou aqui. Poderias ter a bondade de responder a algumas perguntas que gostaríamos de fazer? Com prazer. Lembrai-vos da época em que éreis conhecida como a Bela Cordoeira? Sim. De onde poderiam provir as qualidades viris que vos fizeram abraçar a profissão das armas e, de preferência, segundo as leis da natureza, é atribuição dos homens? Isso alegrava meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com as quais nascemos, por certo, provêm de existências anteriores, de que são os reflexos. Entretanto, elas se modificam bastante, seja por novas resoluções, seja pela vontade de Deus. Então aqui, por enquanto, tem um ponto importante que é trazido para nós, um espírito que fala, por exemplo, sobre o comportamento, uma tendência que o espírito manifesta a respeito de determinados comportamentos que tem aqui no nosso mundo físico. E aí então, né, no caso aqui, por exemplo, uma mulher que atuava numa área que era predominantemente masculina na época, hoje nós temos, né,
até tenho conversado com o André sobre isso, né, as portas se abrindo, né, para as mulheres, por exemplo, em forças armadas do mundo todo. Mas naquela época, nós falamos do século XIX, nós temos ali um ambiente predominantemente masculino. Mas no caso dela, ela então, mesmo travestida, né, ou seja, se vestindo como homem, ela participava dessas atividades. E aí então é perguntado, né, como é que ela, então, como mulher, participava desse ambiente. E aí é o que ela coloca para nós. As ideias com as quais nascemos, por certo, provêm de existências anteriores de que são os reflexos. Entretanto, elas se modificam bastante, sejam por novas resoluções, seja pela vontade de Deus. Essas novas resoluções, por exemplo, pode ser a mudança de sexualidade de um espírito, né, tá saindo de uma polaridade masculina e indo para uma polaridade masculina, feminina, né, numa nova encarnação. E aí então ele traz algumas dessas tendências, né, ou uma feminilidade mais acentuada, ou uma masculinidade mais acentuada. Inclusive também entrando os elementos, né, de homossexualidade, todo aquele debate que a gente tem, que é exatamente essa transição do espírito de uma sexualidade para outra. Então ele pode, esse comportamento, né, ou essa energia, porque quando nós falamos em termos de polaridade, então o espírito pode ter uma polaridade mais masculina ou mais feminina, independente da sexualidade, e independente também de qualquer tipo de comportamento relacionado com a sexualidade. No caso, por exemplo, né, algumas observações, né, Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma polaridade mais feminina, mais delicada, né, mais assim, energia muito mais feminina do que masculina pelo seu comportamento. Já a Madre Teresa de Calcutá, pela energia e pelo comportamento que ela trabalhava na sua área, ela tinha ali uma polaridade mais masculina, pela iniciativa, pela força com que ela trabalhava em cima de tudo aquilo que ela fazia, né? Então, a gente vai percebendo essas polaridades nossas. E isso sem trazer, né, qualquer tipo de ideia com relação a desvios de personalidade, mas com relação às energias com que cada espírito tem. Todos nós temos essa tendência. Então aqui, como é colocado para nós, né, a respeito dessas tendências que o espírito tem. Então essas novas resoluções pode ser então essa mudança, ou seja, pela vontade de Deus também, né, que faz com que o espírito atue dessa ou daquela forma. Por que esses gostos militares não persistiram? E como puderam, com tanta rapidez, dar lugar aos gostos femininos? Vi coisas que não desejo que vejais. Então, na verdade, ela mudou de ideia aqui, a partir das experiências que ela foi vivenciando, com guerras, com conflitos, com mortes, com destruição. Então o espírito vai, conforme ele vai se elevando, ele vai mudando os seus valores. Éreis contemporânea de Francisco I e Carlos V. Podereis dar vossa opinião sobre esses dois homens, fazendo um paralelo entre eles? Não quero julgar. Eles tiveram defeito, vós o sabeis. Suas virtudes são pouco numerosas, alguns traços de generosidade, e eis tudo. Deixai esse assunto de lado. Seus corações poderiam sangrar ainda. Eles sofrem bastante. Um espírito bastante sensível a essa questão, né, quando se pergunta para um espírito julgar o caráter de personalidade, então ele acaba se abstendo, né, dessa crítica, exatamente porque cada espírito tem ali o seu grau de evolução, cada espírito tem ali as suas virtudes, tem ali as suas imperfeições, cada espírito vai responder por aquilo que vivenciou, e não nos cabe fazer qualquer tipo de julgamento, até porque, né, o principal julgado que nós devemos considerar somos nós mesmos, né? Então o espírito aqui, deixar esse assunto de lado. Seus corações poderiam sangrar ainda, eles sofrem bastante. Ou seja, né, cada vez que nós apontamos uma crítica a algum indivíduo, né, essa nossa vibração atinge aquele espírito, potencializando o seu sofrimento. Olá, dona Miriam. Número 7. Qual era a fonte dessa alta inteligência que vos tornou apta a receber educação tão superior às mulheres de vosso tempo? Penosas existências e a vontade de Deus. Então, o espírito foi vivendo, né, situações que
fez com que ele se desenvolvesse intelectualmente no passado, mas de uma forma muito dolorosa. E agora, então, na sua época, como Kardec chamou a atenção, ela teve oportunidades e apresentou comportamentos além daquilo que era observado na média da sociedade. Né? Então, quando se fala alta inteligência muito superior às mulheres de vosso tempo, a gente vê assim até uma visão um pouco preconceituosa com relação à cultura da época, em que somente os homens eram capazes de alta inteligência, as mulheres nunca. E, na verdade, né, as mulheres eram tolhidas na sua capacidade de manifestar seu intelecto. Nesse caso desse espírito, né, ela mesma se impôs por esse impulso que ela tinha, por essa tendência, se impôs e manifestou toda a sua bagagem intelectual conquistada nessas existências anteriores. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Não poderia ser de outra maneira. Ou seja, né, o espírito não apresenta o intelecto mais desenvolvido sem que ele tenha vivido no passado experiências que fizessem com que ele se desenvolvesse. Né? Então não podia ser de outra maneira. Essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim. Claro, né? Toda essa instrução, a própria mudança de comportamento dela nessa existência atual, ou nessa última existência, mostra esse progresso, já que ela menciona em cima penosas existências no passado. Parestes que fostes feliz na terra. Sois mais ainda agora? Resposta: que pergunta. Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é bem diferente. Quantos tesouros e quantas riquezas que um dia te conhecereis, e dos quais não suspeitais ou ignorais completamente. Essa felicidade, né, de que ela trata, do mundo espiritual, é uma felicidade que nós ainda não conhecemos, porque tudo aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos em termos de felicidade aqui no nosso mundo, está muito relacionado com a nossa vida cotidiana, principalmente dentro do ambiente material, do universo material. É aquela felicidade trazida pelo conforto, pela estabilidade, pela possibilidade de realizações, né? Então essa é a felicidade que nós temos, né? Eu quero ser feliz ganhando na Mega Sena. E na verdade isso não representa felicidade, representa apenas a satisfação de muitos caprichos e essa segurança material e esse conforto que ele pode adquirir. Mas a felicidade do espírito no plano espiritual, que é aquela que é construída dentro de cada um, essa nós ainda não valorizamos tanto, embora sintamos, né, a felicidade, ela não se manifesta de uma forma plena, mas nós encontramos momentos importantes, né, de acordo, por exemplo, com os nossos relacionamentos, com as nossas convivências, com essas nossas realizações diversas, né, você faz aquilo que você gosta na sua profissão, então eu sou feliz fazendo isso, eu sou feliz sendo professor, sou feliz fazendo tal trabalho, né? Então cada um ali se realizando no ambiente que deseja. Né? Então a gente vai saindo um pouco do mundo material e começando a entrar nesse mundo, nesse universo mais íntimo, mas sem ainda perceber a beleza que o espírito vive fora desse ambiente material, porque nós ainda dependemos dele para as nossas realizações. Então, quando Kardec pergunta que ela parecia ser feliz aqui, será que ela era mais feliz no plano espiritual? Então, ela já reconhecendo e certamente já vivendo essa felicidade, ela já coloca, né? Que pergunta. Que entendeis por céu? Porque ela responde aqui, né? Por mais feliz que se seja na terra, a felicidade do céu é bem diferente. Então, a ideia do céu já é para nós também uma ideia dogmática, né? Principalmente das religiões cristãs, das escolas cristãs. Então a ideia do céu, do inferno, né? E quando ele menciona esse céu, Kardec não deixa por menos, né? Ele já pesca essa passagem para perguntar para ela o que ela entende por céu, para saber exatamente se ela está consciente da sua realidade como espírito. A resposta: entendo por céu os outros mundos. No momento, em que mundo habitais? Habito um mundo que não conheceis,
mas a ele estou pouco vinculada. A matéria prende-nos pouco. Então ela ainda está se adaptando, né? É Júpiter. Júpiter é um mundo feliz. Mas pensais que dentre todos, somente ele seja favorecido por Deus? São tão numerosos quanto os grãos de areia do oceano. Aqui a gente já entra também naquele comentário que eu fiz para vocês, né, quando o espírito, chamado Alfredo, que se manifestava aqui no Centro Espírita de São Paulo, e aí então o Alamar Regis, né, que já desencarnou também, ele gravava, né, em áudio a conversa do espírito, né? Ele era familiarizado com aquela instituição, ele conhecia os dirigentes e cada presença dele era sempre muito instrutiva, muito divertida, porque era aquela conversa muito informal e até mesmo criticada, né, por muitos dos dirigentes tradicionais da casa, dizendo que não podia dar essa liberdade de ficar rindo, contando assim aquelas piadas, né, inocentes, né, só para poder descontrair. Então, quando ele tinha esse comportamento, o pessoal falava, não, isso não é admitido aqui nessa instituição. Aqui é uma casa séria. Como se o espírito não fosse sério pelo fato dele tratar de uma forma descontraída, né, os assuntos que eram apresentados. Então, isso foi bastante curioso nesse ponto. E quando Alfredo, então, foi perguntado para ele, né, se ele conhecia Nosso Lar, ele disse que não conhecia. Comentei com vocês já sobre isso. E disseram assim, mas como você não conhece Nosso Lar? Ele falou, não conheço Nosso Lar, eu conheço outros lugares, né? Porque Nosso Lar ficou famoso por causa de André Luiz, por causa do livro, né? Mas não existe apenas Nosso Lar e nem todo espírito conhece Nosso Lar. Cada um está vinculado com a sua instituição de origem, né? Ou aquela a qual ele se destinou. Então, por isso, quando Kardec fala de mundo feliz, o único mundo que é apresentado aqui para Kardec pelos espíritos, um mundo para espíritos felizes, foi exatamente Júpiter. E quando ela disse que era um mundo mais feliz, de imediato ele pergunta, é Júpiter? Aí ela responde exatamente isso, né? Acha que só ele é favorecido por Deus? Ou seja, ela vive também num outro mundo feliz, mas não necessariamente o planeta Júpiter. André colocou, né, linda frase, né, não tenho condições de alcançar tal felicidade. Né? Alcançaremos, né? Dudu colocou, né, eu tenho uma gravação de mentor da casa de Ibirajara que frequento, numa reunião de todos os médiuns, o espírito de Diogo da Cruz. Se der eu te mando, 35 minutos de áudio. Legal, Dudu, manda sim. Vai ser legal para a gente poder conhecer um pouquinho do depoimento desses espíritos, né? Então são muitas colônias, são muitos mundos, né? É muito tudo que existe no universo. E quando a gente acaba apenas conhecendo um pequeno detalhe, a gente acha que esse detalhe representa o todo. E o detalhe continua sendo apenas um detalhe, né? Conservastes a verve poética que possuíeis aqui? Responderei com prazer, mas receio chocar outros espíritos ou me colocar abaixo do que realmente sou. Isso faria com que minha resposta vos parecesse inútil, induzindo-vos em erro. Poderíeis dizer-nos em que posição poderíamos colocar-vos entre os espíritos? Não há resposta. Aí então, pergunta São Luís. Poderia São Luís responder a isso? Ela aí está. Não posso dizer aquilo que ela não pode dizer. Não vedes que entre os espíritos que evocais ordinariamente, ela é um dos mais elevados? Aliás, nossos espíritos não podem apreciar exatamente as distâncias que os separam. Para vós, elas são incompreensíveis e, todavia, são imensas. Então, bem interessante a resposta de São Luís, porque ela mesma não sabia se posicionar. Olá, Regina. Diante dessa, vamos dizer assim, da escala evolutiva dentre os espíritos que se manifestam, né, que Kardec conhece. E aí então, já que ela apresentou essa dificuldade para se posicionar, porque seria mais ou menos assim, para um espírito que tem esse grau de desenvolvimento, perguntar para ele assim, escuta, qual é a sua posição entre os espíritos evoluídos? Primeiro, ela não vai ter essa arrogância de dizer assim, eu pertenço a tal grupo. Segundo, se ela fizer isso, ou ela vai colocar alguém muito acima dela, ou ela vai rebaixar outros, né,
assim, muito abaixo da posição em que ela se encontra. Então ela se coloca na dúvida, não é difícil falar. E aí então quando pergunta a São Luís, dizendo como é que eu posso dizer para vocês o que ela não sabe? Mas se observar nas respostas, no conhecimento, na vivência que ela teve na sua última encarnação, percebe-se que ela é um espírito que já atingiu um grau de evolução, né? E exatamente como foi colocado aqui para ele, não vedes que entre os espíritos que evocais ordinariamente, ela é um dos mais elevados? Quem são esses espíritos que são evocados ordinariamente? São espíritos comuns. Aqueles que vêm, que trazem essas conversas familiares, né? Que trazem depoimento, que falam de suas experiências, né? Não se trata aqui dos espíritos que são os mentores do trabalho. No caso, por exemplo, de Erasto, Santo Agostinho, São Luís, dentre outros espíritos. Então, dos ordinários, aqueles que fazem parte daquela ordem comum dos espíritos, ela é um dos mais elevados. Sim, sim. Muito legal isso aqui tudo. Depois Kardec volta a perguntar a ela, a Louise Charlie, sob que aparência vos achais entre os espíritos? A Adrien acaba de me descrever. A gente viu a descrição lá no início, né? Por que essa forma em vez de outra? Por que, enfim, no mundo em que vos encontrais, não sois tal qual éreis na terra? Fui evocada como poetisa. Assim vim. Se ela tivesse sido evocada, por exemplo, como aquela combatente, como aquela militar, talvez ela viesse com uma característica diferente para a satisfação dos encarnados, a fim de instrução. Como ela foi evocada então como poetisa, aí então ela veio com aquela aparência delicada, com aquela roupa, roupa clara, então cada espírito atende, vamos dizer assim, dentro de sua capacidade, ele atende então ao interesse dos encarnados, principalmente nesse caso de instrução. Poderias ditar-nos algumas poesias ou um trecho literário qualquer? Ficaríamos felizes em ter algo vosso. Procurai os meus escritos antigos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Falo-ei, contudo, de outra vez. Também a mesma coisa, Um espírito, quando ele já atinge um certo conhecimento no plano espiritual e já apresenta também esse grau de elevação, ele não gosta de se submeter à prova. Até porque aqui dá a entender que Kardec, quando ele faz essa pergunta, ele quer apreciar alguma coisa que ela possa produzir como poetisa que foi. Mas a resposta que ela dá é como se fosse assim, o público muito curioso. E olha que nesse caso, imagina um espírito se manifestando numa determinada reunião. E mesmo que como foi o caso de Kardec, tenha pedido essa colaboração, essa contribuição dela, só para ter algo guardado, para apreciar o seu trabalho, a grande massa ali presente na reunião, a maioria dos participantes, ficariam naquela curiosidade para depois fazer comparações. Então, um indivíduo faz um pedido sincero, com uma intenção nobre. Os demais apresentam, então, aquela curiosidade. Então, quando ela coloca, não gosto dessas provas, principalmente em público. Porque aí, então, fica aquela dúvida, será que é ela mesma? Será que não é ali um espírito se passando por ela? E nós, que somos espíritas, temos mais ainda a tendência, Será que não é um espírito que traz ali uma fantasia para nós? Um falso personagem? Então, como ela coloca, não quer fazer. Vai fazer isso, contudo, de outra vez. Provavelmente uma vez mais restrita, uma vez onde tem ali uma reunião mais íntima, onde ela não precise se submeter a esse tipo de situação. Diferentemente, por exemplo, como é o caso de outras reuniões, em que os espíritos fazem questão de mostrar características de sua personalidade, como é o caso, por exemplo, das psicopictografias, dessas reuniões de pinturas mediúnicas, onde nós temos ali espíritos que pintam trazendo traços da arte e depois a assinatura. Mesmo que as pessoas tenham dúvida, o que importa nesse caso é exatamente ali o estilo que vai ser apreciado. Então o espírito fala muito pouco, quando fala alguma coisa,
Para quem já assistiu a esses vídeos, nós temos muitos vídeos hoje, né, de médiums que trabalham com psicopictografia. E, aliás, desde muito tempo, né, década de 1980, nós já tínhamos ali Luiz Antônio Gasparetto aparecendo, né, nos programas de televisão, documentários, falando sobre a pintura mediúnica. Mas, nesses últimos anos, nós temos ali visto com muita facilidade, inclusive ao vivo sendo transmitido, né? Então eles vão em programas de televisão, pintam na hora e tal. E aí então ele coloca assim, ele não quer se justificar, tentar provar para alguém quem ele é. Ele faz a obra, coloca ali para as pessoas e fala, olha, divirtam-se. Quer acreditar, acredita, não quer acreditar, não acredita. Porque não apenas o estilo acaba sendo avaliado, mas a forma como foi produzida aquela arte. Então, usando as duas mãos, usando uma mão só, pintando dois desenhos ao mesmo tempo, pintando com o pé, fazendo ali as maiores estripulias, coisas que numa condição normal uma pessoa não é capaz de fazer. Principalmente conhecendo, né, um médium conhecido, que ele não tem essa habilidade na sua vida comum. Então tudo isso é colocado, nesse caso, são trabalhos provocativos mesmo, para fazer as pessoas pensarem, para ficarem chocadas, né, como aconteceu nas décadas de 1970, 1980, também até 1990, com relação às cirurgias mediúnicas, as operações espirituais, onde havia cortes, havia ali anestesia, não tinha infecção, cortava pedaços, usava substâncias, né, daquelas mais duvidosas e bizarras, inclusive. Então, no passado, eram cirurgias que chocavam de alguma forma, inclusive sendo televisionadas. Depois nós tivemos ali as pinturas, algo mais sensível. A música também começou a surgir. Irineu Gasparetto, né, irmão de Luiz Antônio Gasparetto, trabalhava com música mediúnica. Então ele fazia shows, principalmente shows beneficentes, apareceu na televisão. Então ele cantava uma música, tocava violão, ele dizia que não era músico, mas os espíritos tocavam. E aí então vinha uma música com o estilo do cantor. E era a mesma coisa, tinha um objetivo provocativo. Não era o objetivo de convencer ninguém. Era a pessoa, o observador nesse caso, que tinha que ver aquilo e explicar o que aconteceu. Então ele falava de um jeito muito característico de cada músico. Ele tocava a própria música, né, o ritmo, a melodia, o estilo musical também era observado, a letra, só que nesse caso a letra acabava sendo com uma característica diferente, né, valendo muito mais as novas ideias do plano espiritual do que as antigas, né? Então, dentre esses tantos cantores que se manifestavam, era muito comum vir, por exemplo, Elvis Presley, Cazuza e Raul Seixas. Né, dentre outros, né, John Lennon, Janis Joplin e outros cantores, né, como o próprio Elvis também. Mas nesse caso, né, dentre os brasileiros, nós tínhamos ali Raul Seixas e Cazuza. E quando eles cantavam, dava para se observar nessas apresentações o estilo, como eles cantavam. Cazuza, principalmente, era muito marcante a forma dele. Aí fica aquela questão, isso poderia ser interpretado, poderia ser uma fantasia? Poderia. Mas aí a gente vai então juntando todos os elementos, né, que são utilizados para fazer uma avaliação. Quem é o médium, durante quanto tempo ele faz aquele tipo de trabalho, outros fenômenos que vão surgindo também. Enfim, né, então, nesse caso que nós vimos aqui, essas provas públicas para esses espíritos que são chamados para determinada finalidade, que nesse caso é a presença para trazer ali uma palavra instrutiva e tudo mais, esses espíritos não gostam de se submeter a essas provas. Eles não estão ali para isso, para convencer ninguém. Eles estão ali para dar uma contribuição de boa fé. Quando eles são, então, chamados, né, para apresentarem essas provas, muitos espíritos simplesmente se desligam do médium. Não dão nem satisfação. Eu vim aqui para vocês ficarem me testando, então eles acabam depois se afastando. Observação de Kardec. Sabe-se que os espíritos não gostam de ser testados, e as perguntas dessa natureza têm sempre mais ou menos esse caráter. É sem dúvida por isso que quase nunca aquecem,
ou seja, quase nunca aceitam, né? Espontaneamente, quando menos esperamos, dão-nos por vezes as coisas mais surpreendentes, aquelas provas que que em vão lhes teríamos solicitado. Mas quase sempre basta que se lhes peça uma coisa para que se não a obtenha, sobretudo que se percebe um sentimento de curiosidade. Os espíritos, principalmente os elevados, querem assim provar-nos que não estão às nossas ordens. Então, tem ali os vários tipos de trabalho, como eu falei para vocês, né? Há aqueles espíritos que vêm com o objetivo não para serem testados, serem provados, e há aqueles espíritos que são provocativos. É uma provocação no bom sentido, para fazer com que aqueles que não têm ainda um conhecimento do mundo espiritual, uma convicção, que eles se deparem com uma situação que provoca aquele choque de surpresa, aquele choque de dúvida, para deixar eles, na mente deles, fermentando essa ideia. Mesmo que depois eles fiquem, nossa, eu fui no lugar e ouvi uma coisa que eu não sei explicar. A ideia foi essa. Não sabe explicar dentro daquilo que você conhece. Mas se você buscar conhecimento, você vai ter essa compreensão. Então cada espírito, cada trabalho tem um propósito. Há aqueles que não se importam, há aqueles que se importam. E para aqueles grupos que são grupos superficiais, vem então aqueles espíritos zombeteiros, aqueles espíritos que alimentam de uma forma negativa a ideia desses curiosos. É o caso daquelas reuniões particulares, ou mesmo reuniões de grupos mediúnicos, em que ele fala assim, olha, a gente queria conversar com a princesa Isabel, só para perguntar umas coisas para ela. Vem um espírito zombeteiro e começa então a trazer ali as mais absurdas fantasias, porque a intenção do grupo era esse. Não era para se divertir, então vamos fazer essa diversão. Muitas vezes até trazendo ali um terror não tão divertido. No dia seguinte, a bela cordoeira ditou espontaneamente através do médium escrevente que lhe servia de intérprete. Então no dia seguinte já, hein? Vou ditar o que te prometi. Não são versos, pois não os quero fazer. Aliás, não mais recordo o que fiz e não os apreciaríeis. Será a prosa mais modesta. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco do que não sabia. Aqui não é do amor que me ocupo, é de uma caridade ampla, austera, esclarecida, de uma caridade constante, que não tem senão um exemplo na terra. Homens, pensai que depende de vós ser felizes e fazer do vosso mundo um dos mais avançados do céu. Tereis de fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer os rancores e as cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isso de lado, semelhante a um fardo que cedo ou tarde precisais abandonar. Esse fardo, bem o sei, para vós é um tesouro na terra. Por isso tendes mérito em o abandonar e em perdê-lo. Mas no céu ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Crede, pois, em mim. Apressai vosso progresso. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus. Onde encontraríeis prazeres que valham as alegrias que ele dá a seus eleitos, a seus anjos? Deus ama os homens que procuram avançar em seu caminho. Contai, pois, com seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perjuro, que não vos deveis entregar a ele completamente, sem restrição? Infelizmente, não quereis entender, ou pouco dentre vós entendem. Preferis o hoje ao amanhã. Vossa visão restrita limita vossos sentimentos, vosso coração e vossa alma, fazendo com que sofrais para progredir, em vez de avançar natural e facilmente pelo caminho do bem por vossa própria vontade, porquanto o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis, pois, essa via segura, embora terrível para o viajante.
terminarei por vos exortar a não mais encarardes a morte como um flagelo, mas como um portal da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Louise Charlet. Então está aqui essa belíssima comunicação, duas comunicações muito interessantes, né, porque a primeira mostra para nós uma tradição, aquele comportamento das mulheres que se lançavam à fogueira, né, onde o corpo do marido estava sendo incinerado. E esse aqui do espírito já mais desenvolvido, e nós conhecemos um pouquinho da sua personalidade. Então, duas comunicações, dessas comunicações de Além Túmulo, muito instrutiva para nós, né? E daria para a gente ficar conversando ainda bastante sobre elas, apenas analisando esses pequenos detalhes que foram apresentados para nós. Muito bem, mudando de sessão agora, saindo das conversas familiares de Além Túmulo, nós vamos então para variedades. Monomania. Só para lembrar, monomania, né? É uma mania que o indivíduo tem, uma única mania que o indivíduo tem, mas que muitas vezes pode virar uma compulsão, isso pode ser algo doentio. Então temos ali pessoas com as mais variadas tendências, com os mais variados impulsos, que se tornam, no caso de espíritos que ainda se encontram muito apegados à matéria, ou mesmo que sofrem influências espirituais negativas, né, acabam desenvolvendo essa monomania, se tornando então um grande sofrimento. Vamos ver aqui então, variedades, monomania. Lemos na Gazette des Mondes: um indivíduo acometido de monomania religiosa há 7 anos, recolhido no estabelecimento do Sr. Stewart, e que até aqui se havia mostrado muito submisso, conseguiu enganar a vigilância dos guardas e apoderar-se de uma faca. Não podendo tomar a arma de volta, os guardas informaram o diretor do que se passava. O Sr. Stewart imediatamente se dirigiu até o furioso e, confiando apenas em sua coragem, quis desarmá-lo. Porém, mal havia dado alguns passos em direção ao louco, este se precipitou com rapidez do relâmpago e o feriu com golpes repetidos. Só com grande dificuldade conseguiram dominar o assassino. Das 7 facadas que atingiram o Sr. Stewart, uma era mortal, a recebida no baixo ventre, e segunda-feira, às 3h30, ele sucumbiu com consequência da hemorragia que se havia originado dessa cavidade. Isso aqui então foi o artigo, né? Kardec coloca: o que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido acometido pela monomania espírita, ou mesmo se essa loucura houvesse falado dos espíritos? E contudo, isso poderia acontecer, visto existirem diversas monomanias religiosas, e todas as ciências forneceram seu contingente. O que se poderia concluir razoavelmente contra o espiritismo, a não ser que, em razão da fragilidade de sua organização, pode o homem exaltar-se neste ponto como em tantos outros. O meio de prevenir essa exaltação não é combater a ideia. De outro modo, correríamos o risco de ver renovados os prodígios das Cévennes. Se alguma vez organizassem uma cruzada contra o espiritismo, vê-lo-iam propagar-se cada vez mais. Como, pois, opor-se a um fenômeno que não tem tempo nem lugar de predileção, que pode ser reproduzido em todos os países, em todas as famílias, na intimidade, no mais absoluto segredo, melhor ainda que em público. O meio de prevenir os inconvenientes, já o dissemos em nossa instrução prática, é fazer com que se torne de tal forma conhecido que nele só se veja um fenômeno natural, mesmo naquilo que ofereça de mais extraordinário. Então esse daqui é um pequeno artigo que Kardec coloca, citando essa ideia, né, essa monomania religiosa, no caso aqui, né, provavelmente alguma monomania cristã, aquele indivíduo, né, completamente obcecado por aquela crença. E aí então ele pegou essa faca e acabou assassinando a pessoa que era ali o seu anfitrião.
E aí Kardec faz uma comparação, né? O que não teriam dito do Espiritismo se esse indivíduo tivesse essa monomania pela doutrina, dizendo que ele fez tal coisa porque os espíritos conversaram com ele. Né? Então o que ele faz é apenas uma comparação, que isso pode acontecer. E o fato disso acontecer não quer dizer que é algo específico daquela religião. Qualquer religião, qualquer família, qualquer tipo de ideia, né? Uma monomania religiosa, uma monomania política, uma monomania moral, qualquer uma que seja. É uma tendência que o indivíduo tem. Isso, na verdade, é um desvio psicológico, que pode ser de uma natureza da própria natureza do indivíduo, como pode ser uma influência espiritual. Lembrando que muitas vezes aparecem essas compulsões, esses transtornos obsessivos compulsivos. Joana de Ângeles comenta sobre isso. Ela diz que muitas vezes isso acaba sendo um processo obsessivo. O espírito, de uma forma tão intensa, age no psiquismo daquele que é a sua vítima, que faz com que ele desenvolva essas compulsões, tornando a vida dele, assim como também de outros, né, que dividem sua vida, um verdadeiro tormento. Aqueles que são os acumuladores, aqueles que trazem o próprio transtorno obsessivo, aqueles que trazem ideias fixas sobre determinados pontos. Né? Então, isso acontece, como Kardec coloca, em qualquer país, famílias, na intimidade, no segredo, no público, não importa. Que isso, então, não tem a ver com o tipo de crença que o indivíduo abraça. Então, o que Kardec coloca nesse artigo. Aqui no outro agora, deixa eu ver aqui a extensão desse artigo. Dá para a gente ir. Vamos lá. Kardec coloca agora no próximo artigo. Aliás, quando se fala sobre monomania, né, nós temos especialistas no campo da psiquiatria, principalmente, que desenvolvem palestras, né, principalmente o pessoal da Associação Médico Espírita, que fala sobre esses transtornos, né, em palestras, seminários. Né. Aí nós teríamos uma visão mais profissional, tanto falando da parte clínica, como falando também da parte espiritual. Aí ele vai falar sobre tendências, por exemplo, que o indivíduo traz de existências anteriores, né, naquelas questões mal resolvidas, né, mal resolvidas que ele viveu no passado. Nós tivemos ali pessoas que... cheguei até no começo aqui nas nossas mensagens de introdução, eu trouxe para vocês, deixa eu pegar o título aqui certinho, só para poder ilustrar. O nome era... Ambição Desregrada. Uma mensagem... Sim, tô vendo, Dudu. Uma mensagem do livro Retratos da Vida, né, psicografado pelo Chico. E nessa ambição desregrada, fala sobre todo tipo de ambição, principalmente a ambição financeira. E então nós temos indivíduos que, até casos, né, que se tornaram cômicos quando divulgados na mídia, mas quando nós começamos a analisar de uma forma muito mais cuidadosa, isso se torna bastante dramático. É o caso, por exemplo, eu lembro de um senhor que ele tinha aquela mania, né, aquela compulsão de guardar dinheiro. E ele guardava dinheiro em casa, ele não usava o sistema bancário. Então ele ia guardando as moedas, guardando as notas e tudo mais. Depois de um bom tempo ele desencarnou. Aí a família foi até a casa dele para poder fazer ali todas as arrumações e coisa e tal, né? Colchão, armário, teve o caso do colchão também, André. Né? Mas ele começava a guardar em caixas, né? E aí então depois que a família foi dar uma geral na casa dele, encontrou ali moedas que inclusive não valiam mais. Eram aquelas notas muito antigas que foram desvalorizadas, as notas trocadas, né, e tudo mais. E aí então não valia mais nada, mas ele tinha essa necessidade de guardar dinheiro. E a pergunta vem exatamente, né, mas por que ele tinha isso? Qual era o impulso que ele tinha de guardar dinheiro e não utilizar esse dinheiro de uma forma produtiva? E ele não era avarento, não era aquela pessoa que guardava tudo, não dividia com ninguém, pelo contrário, mas ele tinha essa necessidade de guardar dinheiro.
E aí, se nós analisarmos o histórico desse espírito, onde será exatamente que nós chegaremos, né? Qual foi a história que ele viveu? Qual foi a necessidade que ele teve? Tem a monomania, por exemplo, no caso de uma anorexia, que nós estudamos, inclusive, né, lá no livro no livro Juventude Interrompida, que nós estudamos lá na Sala Espiritismo Net Jovem, nós tivemos o caso, né, de distúrbios de autoimagem, que era o nome desse distúrbio, né, tanto no caso da bulimia e da anorexia, como também da vigorexia, que eram aqueles jovens que utilizavam anabolizantes para ficar com o corpo perfeito, né, e o corpo já estava completamente deformado, e ele achava que não era o suficiente, até que chegou uma hora que ele acabou desencarnando. Né. Então nós tivemos casos de, principalmente meninas, né, adolescentes, mulheres de modo geral, né, mas né, principalmente nessa faixa mais jovem, que tem essa necessidade de ter o corpo perfeito, mas buscando uma perfeição tão doentia, que acaba depois desencarnando por causa disso. Então ela se olha no espelho e ela tem aquela ideia que ela não está bem, que ela precisa parar de comer, e nós temos grandes movimentos, né, aqui no nosso mundo que apoiam esse tipo de comportamento. Quando nós estudamos sobre esse caso, o caso de 2 adolescentes que desencarnaram por causa disso, cheguei a trazer casos, né, tive a oportunidade de fazer esses estudos, então te trouxe casos de grupos que apoiam, grupos que tentam esclarecer, depoimento de família e personalidades. Né? O caso, por exemplo, o mais conhecido mundialmente foi o da Karen Carpenter, né? Que foi a vocalista ali da banda Carpenters, que ela tinha essa necessidade, então ela estava esquelética, completamente deformada, e ela achava que ela tinha que fazer aquilo. E isso é uma monoideia. Então, se nós pegássemos, né, especialistas que pudessem tratar desse assunto com mais atenção, nós teríamos ali grandes aprendizados, porque poderíamos analisar tanto a parte psicológica, como também a parte... 3 aspectos, né? A parte psicológica, porque isso pode ser uma compulsão do próprio indivíduo que ele desenvolveu naquele momento, pode ser um histórico do passado, né? Algum tipo de tendência que ele trouxe do passado, como pode ser também uma influência espiritual. Então, se nós encontrássemos, né, especialistas que falassem sobre isso, nós teríamos ali exemplos muito interessantes de serem estudados, mas muito tristes também para aqueles que vivenciam isso e para aqueles que estão próximos dessas pessoas, né, e o sofrimento que isso causa. Muitos espíritos, inclusive, desencarnam e no mundo espiritual continuam com essas monoideias. Basta lembrar dos lugares assombrados. Que espíritos que desencarnam e ficam ali de plantão, guardando alguma coisa, guardando um tesouro que é escondido, guardando uma propriedade, é uma monoideia. Então, falar desse tema poderia ali se estender, né, durante um bom tempo para aprofundarmos essa questão. Mas por falta de competência, lamentavelmente a gente fica só nessas menções, nessas citações, para a gente pelo menos pensar no assunto. Né? Depois, se quiser pesquisar um pouquinho mais, certamente nós teremos ali outros palestras, textos, né, que exploram com muito mais atenção e cuidado desse assunto. Lembrei do que transformava tudo em ouro. Né? Esse caso, né, que nós estudamos lá no livro, acho que foi Instruções Psicofônicas, né, que nós vimos. Era uma monoideia, mas ali naquele caso, Andréia, a gente pode questionar se aquilo não era uma punição. Se não forçavam aquele espírito a ver aquele ouro em todo lugar, porque ele tinha aquela ganância, né? Então a gente fica se perguntando, será que aquele caso era uma monoideia, o espírito que buscava aquilo no mundo espiritual? Porque o caso dele ele não buscava, né? Onde ele ia buscar conforto, ele se deparava com o ouro. Então nesse caso parece muito mais uma punição, uma imposição, do que uma disposição dele, né? Então, nesse caso a gente lembra, mas não deixa de ser uma situação que trazia uma ideia fixa para ele, que é exatamente aquela busca do ouro da riqueza.
Bom, fechando por aqui então, pessoal, nós temos mais 2 artigos aqui para estudar, mas já esgotou o nosso tempo. Então fica para o nosso próximo encontro uma questão de prioridade a respeito do Espiritismo e depois o outro artigo aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858. Né, Kardec faz aqui um balanço dessa primeira edição, desse primeiro ano da Revista Espírita, em 1858. Então é legal, é bacana ver como Kardec analisa esse... Deixa eu ver aqui, traz até uma biografia aqui bem interessante. Várias citações, né, muitos livros que foram publicados, e aqui no final também nós temos uma nota explicativa a respeito aqui. No final aqui tem algumas notas explicativas a respeito de algumas passagens dos artigos que Kardec trouxe para nós, né? Depois eu vou tentar dar uma lidinha aqui direitinho para ver se a gente pode fazer alguma citação aqui sobre a editora, enfim, vários pontos aqui, né? Deixa eu ver, nós começamos este livro em março de 2018. Já faz um ano, né? Verdade. Apesar de que foi março mesmo? Então você está falando, então foi. Então já completamos um ano de estudo da Revista Espírita, né? São 12 anos, né, André? Então daqui 12 anos a gente faz um novo balanço aqui para ver se a gente consegue terminar, né? Só mais 12 anos, deixa eu ver. A minha voz não vai ser a mesma daqui 12 anos, né? Vamos ver. Vai ser aquela voz mais velhinha, né? Sei lá. De repente a gente consegue. Né? Minha voz, né, vai continuar a mesma, né? Mas os meus cabelos não sei não. Vamos lá.